Então assim, essa videoaula é uma tentativa aqui de resumir um pouco o conteúdo que nós estamos trabalhando em Sociologia Urbana, agora com o terceiro ano do ensino médio. E o tema que eu vou trabalhar agora é Antropologia Urbana. Essa apostila, né, eu montei assim utilizando alguns livros didáticos, separei alguns textos, e eu vou trabalhar então, fazer uma fala assim resumida, assim, sintetizada, digamos assim, dos temas. Bom, começando com Antropologia Urbana. A antropologia, quando a gente pensa essa disciplina, né, ou essa ciência, a imagem que nós temos é uma pessoa, né, um homem ou mulher, enfim, estudioso, em meio a uma floresta, analisando, estudando, convivendo com povos tradicionais, povos indígenas, como nós dizemos, né. E aí, pensar a antropologia urbana é pensar isso. Como que o antropólogo, que, entre aspas, estuda diferente, vai estudar o seu igual? Porque a gente imagina que o antropólogo viva em uma cidade, né? Seria essa a questão, o ponto de inflexão. A antropologia brasileira, então, ela tem essa, digamos, influência da escola de Chicago, né? Lá da década de 1930, 1940. A escola de Chicago é uma escola dentro da sociologia que se preocupou em estudar a cidade, né? A cidade era o seu tema, então sociologia urbana vem daí, de certa forma. Porém, a antropologia, ela, digamos, tem assim um olhar um pouco diferenciado da própria sociologia. E aí no Brasil, então, começou-se a se pensar essa questão, né? Como os antropólogos iriam estudar esses povos que vinham do campo, povos quilombolas, que vinham para a cidade. Então, a ideia da antropologia era pensar, né, ou se fazer uma antropologia urbana, se pensar esse, entre aspas, diferente que vive na cidade. Ou seja, como a apostila que o texto diz, transformar o igual aliás, transformar o semelhante em exótico, digamos assim, né? Porque aquele olhar de exótico é aquela ideia de um povo que não é o povo, digamos assim, tradicional da cidade, né? Eu não gosto muito desses termos também, porque parece que limitam muito o nosso pensamento. Só que, mesmo assim, a antropologia urbana não ficou focada apenas em, digamos, essa camada da população que vem de fora da cidade, ou de certa forma apenas os mais pobres. Também houve uma preocupação em estudar essas camadas médias e altas da própria sociedade, da cidade no caso. E aí, com o tempo, então, a antropologia urbana começou a pensar outras questões dentro da cidade. As diferentes feminilidades, as diferentes masculinidades, ou como nós costumamos dizer, né, as questões de gênero. E não apenas isso também, né, porque se nós formos observar a cidade como um todo, e qualquer cidade, ela não é algo único, né, a cidade não tem, assim, digamos, uma homogeneização. Por mais que hoje se fale em homogeneização cultural, a gente vê que a cidade ela é complexa, diversa, né, e vasta, digamos assim, por menor que seja, óbvio, né. Então um antropólogo dentro da cidade vai tentar ver essas questões que transformam as pessoas que talvez seriam seus iguais, mas que podem ser vistas por uma outra face, uma outra camada, ou nas suas diversas camadas. Origem e desenvolvimento das cidades e urbanização. Esse texto ele vem então trazendo um pouco a participação da arquiteta e urbanista, né? Aliás, desculpa, arquiteta e historiadora Raquel Ronick. Ela tem um livrinho da coleção Primeiros Passos chamado O que é Cidade, que inclusive é desse livrinho, desse pequeno grande livro, digamos assim, que eu tiro as informações para que nós façamos um trabalho fotográfico. Todos os anos eu faço trabalho fotográfico, sociologia urbana com meus alunos. E aqui no texto, o que ela traz, tem algumas coisas importantes para a gente pensar, é que primeiro, cidade e escrita não é algo que se desenvolver exatamente ao mesmo tempo. A gente pode pensar assim, ó, o excedente, como ela traz, o excedente foi o que permitiu o crescimento, o surgimento, aliás, o desenvolvimento das cidades. É desenvolvimento a palavra correta, porque surgimento é a ideia de algo espontâneo, natural. E eu não acredito que a cidade tenha surgido naturalmente, de forma espontânea, obviamente. Então foi o ser humano que, com o desenvolvimento da agricultura, o ser humano começou a ter uma vida sedentária. E aí começa o excedente. O excedente o que é? A produção alimentar que sobra. Com o excedente, a qualidade de vida também melhora, né? Esse excedente agrícola. E leva à necessidade de uma organização da vida comunitária. Essa organização leva ao surgimento, então leva ao desenvolvimento da cidade. A cidade exige uma organização política, administrativa, militar e também religiosa. E é esse desenvolvimento, então, organizacional
da própria sociedade, da comunidade, que leva então ao desenvolvimento das cidades. E aí, se a gente for pegar na história, a gente vai ver que cada cidade teve um desenvolvimento assim de uma forma, mas as primeiras cidades, todas elas basicamente cresceram às margens dos rios, porque a água é um elemento natural e necessário ao desenvolvimento humano e das cidades também. E aí cada cidade foi então crescendo da sua forma, né? Ou se desenvolvendo assim. Por exemplo, a gente tem o conceito de urbe, né, que vem lá do Império Romano, né, urbe, onde vem a palavra urbano, né, cidade. E também a palavra civitas, né, cificando aí cidadão, então o morador da cidade. A gente costuma ver assim a cidade separada do mundo rural, hoje parece algo comum para nós, mas se a gente for olhar assim, no âmago, né, da situação, no desenvolvimento das ideias, a gente percebe que a cidade surgiu justamente por causa do mundo rural, né? Ou dito de uma outra forma, a gente pode pensar que o mundo rural é basicamente o desenvolvimento do ser humano. O primeiro desenvolvimento do ser humano ao tornar-se sedentário é o mundo rural. E em seguida, então, a cidade. É meio complicado, então, nós desfazermos esse olhar do urbano para o rural, né? E assim, a gente tem que ver sempre essa questão de como a cidade está ligada ao mundo rural, e essa ligação entre um êxodo rural, né? As pessoas saem do campo e vêm ver para a cidade, e pensar que a cidade ela não é algo tão estanque na história da humanidade. Ela tem um desenvolvimento que vem desde as primeiras cidades, nos tempos antigos, até a nossa cidade hoje em dia. Uma coisa que é importante falarmos é a intensificação do comércio, né? Que a cidade, como nós conhecemos, o comércio é algo fundamental. Se nós pensarmos a nossa cidade hoje, hoje nós chamamos a cidade de cidade informacional, mas nós vivemos ainda numa cidade industrial. Se nós pensarmos, por exemplo, como a revolução industrial modificou a face do nosso planeta, nós temos que pensar a cidade como uma cidade industrial. E aí pensar a cidade também como mercantilização do espaço. Se fala muito hoje em dia de especulação imobiliária, né, que é algo muito comum, inclusive, hoje em dia. Nós vemos assim, esses grandes empreendimentos imobiliários, condomínios fechados, prédios, várias obras públicas, né, ou às vezes também obras privadas dentro da cidade. Então, o espaço da cidade é um espaço mercantilizado, é um espaço de negócio, é um espaço que vale dinheiro. E aí a gente vê uma outra questão, a cidade contemporânea, ela é focada no quê? Naquilo que nós chamamos de segregação socioespacial. O que vem a ser essa segregação socioespacial? É como se na cidade houvessem espaços, de certa forma, dirigidos a cada camada da população. Se a gente pensar a cidade, quais são os melhores lotes, os melhores terrenos? Quem é que vive nos melhores lugares? Por que que onde mora o rico tudo é limpo e onde mora o pobre tudo é sujo, de certa forma? Né? Ou isso é apenas uma visão estereotipada? Será que isso converge em todas as cidades ou há diferenças? Bom, de certa forma a gente percebe que há uma segregação socioespacial na cidade. Quando eu converso com os alunos e minhas alunas em sala de aula, eu pergunto: vocês conhecem lugares onde vocês podem ir e onde vocês não podem ir? E eles dizem sim, tem lugar que nós podemos ir e lugar que nós não podemos ir. Alguns lugares por questão de idade, né? Outros lugares por questão de gênero, outros lugares por questão, por exemplo, de classificação social, ou digamos, até pela questão financeira. Então a cidade também ela passa por esse espaço, né, de segregação socioespacial, certo? Uma outra coisa importante é a gente se questionar também como que vai ser a cidade do futuro. Né? Hoje se questiona, fala-se uma cidade pós-industrial. Eu sempre escuto falar assim algumas questões relacionadas às cidades que hoje desenvolvem pensando no seu futuro. Por exemplo, eu já ouvi falar de cidades na Europa em que estão tirando os carros do centro da cidade. Bom, a gente percebe que em alguns lugares no Brasil também tem cidades onde você não consegue chegar de carro. Ou você vai a pé, ou você vai de bicicleta. Então, seria uma cidade pensada diferente? Por exemplo, as indústrias saindo das cidades, a cidade vindo a se tornar um local para viver, morar, e o trabalho, um local fora da cidade, é uma questão que hoje em dia se coloca. Né? Por quê? O território da cidade é um território onde a gestão tem que ser muito bem organizada. Pensarmos uma cidade mais justa, onde todas as pessoas possam ter acesso a todos os espaços da cidade. São questões que são colocadas hoje em dia. Por exemplo, pensar na cidade hoje, com seus espaços segregados, exige pensar na cidade no futuro. Pô, pensar a cidade é pensar todas as pessoas que são afetadas pelas condições climáticas, sejam vento, mas principalmente chuva, questões como esgoto, a mobilidade urbana e assim por diante.
E aí então, para finalizar essa parte, eu quero falar um pouco sobre a última parte da apostila, onde nós trabalhamos aqui a ideia de Georg Simmel, né, um importante sociólogo, a pensar a cidade, e ele estava há um século atrás, um pouco mais de um século, pensando todas as transformações que a sociedade passou devido à Revolução Industrial. Ele usa alguns termos, como por exemplo a ideia de intensificação da vida nervosa, né? Ele fala assim, que a cidade ela faz o ser humano trabalhar mais com a cabeça. Ele faz essa comparação, né? Entre o rural e o urbano. Então, o rural seria o espaço das emoções, onde funciona mais o coração, digamos. E a cidade é mais a razão. Só que essa razão leva a gente a uma vida muito intensificada, né? O nervosismo, né, ou aquilo que a gente chama de estresse hoje em dia, leva a uma vida muito intensa na cidade. E de certa forma nós somos adaptados. A gente não chega assim a caminhar na rua e pensando, eu não posso esbarrar nas pessoas, eu tenho que atravessar na faixa. É meio que automático, né? Nós aprendemos a viver na cidade e acabamos tendo essa vida doida, como a gente diz, né? Atravessando a cidade. Qualquer pessoa que vive uma cidade hoje de 100 mil, 200 mil habitantes, sabe que já é complicado. E aí, se a gente for pegar cidades maiores, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, nem se fala, né? Vamos ver o quê? Um movimento gigantesco. E aí, o estresse, né, ele fica cada vez maior. O Simmel traz uma ideia também interessante que ele chama de atitude de reserva. Como os nossos movimentos na cidade são, digamos, já automáticos, que a gente aprendeu, o que seria essa atitude de reserva? Quando a gente vê todos esses problemas na cidade, a gente acaba dizendo assim, olha, eu não posso fazer tudo, ou eu não posso fazer quase nada. Por exemplo, quando a gente vê as pessoas, moradores de rua, corta o coração da gente? Corta, mas o que a gente pode fazer? O ideal seria que todo mundo fizesse alguma coisa. O que acontece? A gente vê muita gente simplesmente fazendo o seguinte, olha, é um problema, bora pra frente, né? Porque tem outros problemas e cada um tem seu problema. Então essa atitude de reserva, de certa forma, seria uma garantia de uma certa sanidade mental para viver essa vida louca e estressada que é na cidade. Inclusive aqui no nosso texto também fala sobre essa ideia de que o Simmel trouxe, cultura subjetiva e cultura objetiva. Uma comparação que ele faz assim, a quantidade de informações que nós temos hoje, se nós pensarmos, eu pego acesso à internet ou no próprio celular mesmo, em uma hora eu tenho acesso à informação, a muita informação. Né? Se a gente for olhar uma revista, hoje em dia a gente tem acesso a muita informação numa revista, comparando com o ser humano 1000 anos atrás. O quanto de informação era necessário para um ser humano viver? Basicamente o ser humano aprendia a viver e era isso aí para a vida inteira. Né? Hoje em dia a gente assimila muito mais informação e talvez até muito mais conhecimento em uma semana ou em um dia do que uma pessoa 1000 anos atrás levaria para acessar durante toda a sua vida. Então nós levamos uma enxurrada de informação, de conhecimento, e isso afeta a nossa vida, a forma como nós vivemos dentro da sociedade. Tem o nosso íntimo, digamos assim, aquilo que é subjetivo, que vai de cada pessoa, do sujeito. Mas a objetividade para viver exige de nós pensar, analisar e às vezes até esquecer certas coisas para podermos viver mais alinhados, equilibrados nesse mundo louco que é a nossa sociedade hoje em dia.